Ei, coração que tem que ser forte e aguentar tanta coisa. A Organização Mundial da Saúde estima que 80% das mortes por doenças cardíacas no mundo seriam evitadas só com mudanças no estilo de vida. Tirando as doenças congênitas, os outros males que acometem o coração podem ser tratados com prevenção. Mas com tanta coisa acontecendo, Covid-19, vacina, pandemia, o estresse crônico pode ser o grande vilão e acabar lesando o coração. Para falar sobre saúde do coração, eu converso com o cardiologista Edmo Atik Gabriel. O Edmo é especialista em cirurgia cardiovascular de adultos e crianças. Edmo, seja muito bem-vindo à Opinião Livre. Muito obrigado, Silvia. É uma honra estar com você no seu programa e realmente esse é um tema muito conflitante, né? Falar sobre estresse, as suas repercussões para a saúde em geral, principalmente para o coração, sempre é motivo de muito interesse e vale a pena a gente esclarecer para todos que estão conosco. É importante, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, claro, agora com a vacina a gente já começa a se tranquilizar, né? Mas quais são os perigos do coração com a Covid-19? A Covid-19 ela foi mostrando e nos ensinando a cada fato novo que iria acontecendo, a cada situação nova que a gente enfrentava, que ela não tem preferência por nenhum órgão, ela ataca todos os órgãos. Ela começa, logicamente, atacando os pulmões, porque nós temos que inalar pela via respiratória o vírus. E o primeiro órgão-alvo da Covid acaba sendo os pulmões. Secundariamente, o processo infeccioso inflamatório dos pulmões acaba comprometendo o coração também. E o coração acaba desenvolvendo arritmias, alterações da pressão arterial. Pode ocorrer uma inflamação da mesma forma que atinge o pulmão, mas também atingir o músculo do coração. Como o músculo do coração se chama miocárdio, nós temos a miocardite viral pela COVID. Ou seja, se nós não adotarmos nenhuma medida, a COVID pode levar realmente, inclusive, a uma insuficiência do coração. Eu acho que é importante a gente colocar, porque, por exemplo, quando a gente faz um check-up, a gente faz um monte de coisa, mas muitas vezes esquece do coração. O coração também a gente tem que se preocupar com ele na hora de fazer os exames, a gente tem que estar monitorando o coração. Com certeza. E nesse período de pandemia, o que eu mais vi como cardiologista foi o pessoal ficar tão focado na Covid, e lógico que isso tem um fundamento, a gente entende que tudo estava girando em termos da Covid-19. Só que as doenças do coração acabaram ficando relegadas num segundo plano. As pessoas deixaram de fazer o seu check-up, pessoas com sintomas sugestivos de infarto, sugestivos de uma trombose, sugestivos de uma arritmia, elas postergavam, elas adiavam a procura do médico ou a procura do hospital. Então, a minha recomendação é que realmente não se abandone a prevenção cardiovascular. E para isso, além dos hábitos de vida, da mudança do estilo alimentar, é fundamental você, pelo menos uma vez por ano, procurar o seu cardiologista. Doutor, tem uma curiosidade, porque a gente, tudo bem, quando a pessoa assim, é jovem, eu nem presto atenção para falar em relação a isso, mas assim, quando a pessoa vai ficando mais velha, passa por muitas coisas, né? Vai amadurecendo, cansa de sofrer, cansa de ter emoção, o coração cansa. O coração cansa, Silvia, é uma expressão interessante. O coração ele é um músculo, né? Basicamente, a grande estrutura cardíaca é composta por um músculo. E qualquer músculo do nosso organismo, se você sobrecarrega e não tem períodos de descanso e períodos de relaxamento, esse músculo cansa. É o que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Ela pode ser mais aguda, quando ela acontece rapidamente, por exemplo, um infarto do coração, ele provoca um cansaço muito rápido do coração e o desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca aguda. Já, por exemplo, a Covid-19, a doença de Chagas, um problema mais crônico, mais longo, faz com que o coração vá perdendo potência, já que ele é um motor, ele é um músculo que funciona como um motor, ele vai perdendo potência com o tempo, então ele vai cansando cronicamente. Então nós temos essas duas situações, um cansaço agudo, como um infarto, e um cansaço mais crônico, que são aquelas doenças que se arrastam por mais tempo. E, nossa, principalmente nesse momento, né? E mesmo antes da pandemia, nós vivemos com estresse. O estresse crônico
pode aumentar a quantidade de adrenalina, né? Aquele cortisol na corrente sanguínea. Essas substâncias elevam a frequência cardíaca e a pressão arterial. Explica pra gente, doutor, o que acontece, principalmente em relação ao cortisol. Eu acho importante falar do cortisol. Exatamente. Primeiramente, destacar, Silvia, que o estresse é um mecanismo instintivo do ser humano. É É bom, então. impossível você viver. É bom. Essa é a minha primeira mensagem. Ninguém vive e ninguém sobrevive sem estresse. O estresse faz você ficar em vigília, você fica atento a mudanças que vão acontecer. Se você tem fome, você fica estressado buscando comida. Se você está com dor de cabeça, você fica estressado buscando um medicamento. Só que, às vezes, esse nível de estresse, ele extrapola a normalidade, que é quando os hormônios que o corpo produz para fazer com que a gente fique nesse estado de alerta, esses hormônios são, como você citou, a noradrenalina, a adrenalina e o cortisol. Ocorre uma elevação tão grande desses hormônios que efeitos colaterais começam a surgir. No caso do cortisol, que você citou, nós temos o acúmulo de líquidos no corpo. Então, a pessoa que tem excesso de cortisol, ela nitidamente fica mais inchada, do rosto aos pés. Ela fica com alterações ósseas com o passar do tempo. Então, ela perde potência e força nos ossos. Ela pode ter alteração na glicemia. É muito comum pessoas estressadas apresentarem variações do açúcar no sangue exatamente causadas pelo cortisol elevado. E mais do que isso, o cortisol produz edema no cérebro, você fica com dor de cabeça, com tensão no corpo. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado e acompanhado, se possível, no início, porque a pessoa pode realmente evoluir para complicações mais sérias. E quando a gente fala em cortisol, né, só para as pessoas entenderem, é aquele ataque que você tem de vez em quando, né? Você fica estressado, então você grita, você briga com alguém, ou você briga na rua, o coração fica mais acelerado por conta desse momento que você está vivendo. E é verdade que isso vai gastando, quanto mais nervoso, quanto mais cortisol você libera, isso é pior para o coração? Exatamente. Na verdade, isso que você descreveu é o que a gente chama de um descontrole emocional. Nós todos, seres humanos, nós temos níveis diferentes de controle emocional. Existem aquelas pessoas que acumulam mais estresse e aquelas que são mais estouradas. O que seria melhor? Nenhum nem outro. Nas duas situações, você tem um aumento importante do cortisol. Aquelas pessoas que guardam muito rancor, mágoa, Claro, estresse, não elas ficam expressa. processando continuamente, e você pode observar que essas pessoas dormem mal, que essas pessoas se concentram mal, produzem intelectualmente mal. E é, por outro lado, aquelas pessoas que têm aquele rompante de explosão, é ruim também, porque às vezes é tão violento que leva a um infarto agudo. Então, a pessoa tem que buscar um equilíbrio. Esse equilíbrio tem relação com a alimentação, com o exercício físico, muitas vezes com um trabalho psicoterápico, para exatamente ela suportar essa tensão que é inevitável e fazer com que seus níveis de cortisol não fiquem tão acima da média. Quem tem, quando a gente fala de coração especificamente, problemas no coração, quem já tem na família pais com algum problema, corre o risco de também ter, quer dizer, é genético? Esse é um dado muito importante que vale a pena ressaltar. Existem estudos mostrando que crianças nascidas num ambiente com muito estresse, elas se tornam pessoas com uma personalidade muito dinâmica em excesso, muito estressada, muito pavio curto, como nós chamamos. Então, imagine uma mulher grávida que durante os 9 meses de gravidez, ela vive uma constante tensão dentro de casa. Eu tenho pacientes que já passaram por isso. Pessoas que tiveram acidentes, inclusive automobilísticos, porque o marido bebia, porque estava discutindo com o marido e o marido dirigindo e perdeu a direção. E isso ocasionou alguma doença na criança posteriormente. A gente acompanha depois a criança e vê que ela tem alterações emocionais. A gente percebe, por exemplo, se é um ambiente de muita agressão moral, assédio, esse tipo de coisa, a criança também absorve isso. Então, não é desprezível, Silvia, dizer que existe um fator genético e um fator ambiental. Mesmo quando a criança nasce, se persistir esse nível de estresse na casa, ofensas constantes, discussões, aquele clima pesado mesmo, não há paz, então você não consegue fazer sua refeição em paz, é gritaria. Tudo isso, o ser humano jovem que está ali constituindo a sua personalidade, ele já acaba absorvendo e levando isso para o resto da sua vida.
Tá, então teve um infarto, o pai teve infarto. Eu corro o risco de ter infarto também? Você corre o risco de ter, porque a gente parte sempre do princípio de que todas as doenças têm algum grau de transmissão genética, seja câncer, seja infarto, seja doença de Alzheimer, seja Parkinson. Então, se o seu pai, que é um parente de primeiro grau, teve essa doença, a gente tem que entender que os filhos podem ter. A transmissão sempre é maior, Silvia, para parentes de primeiro grau. Então, pai e mãe, irmãos, logicamente, tios de primeiro grau e até os avós. Então, todas as doenças que esse grupo apresentar na sua história pode ser mais transmitido para os seus sucessores. Em relação à pressão também, pressão alta, isso também pode chegar a causar infarto, né? O infarto, na maioria das vezes, ele tem uma relação direta com a hipertensão arterial. Se você fizer um estudo amplo, multipopulacional, você vai verificar que as pessoas que infartaram tinham como antecedente principal a hipertensão arterial. Se a gente for considerar todos os antecedentes, tabagismo, diabetes, colesterol, hipertensão, posso afirmar para você que a hipertensão arterial está sempre ali no topo da lista das principais causas de um infarto do coração. E é mais mulher ou homem que que pode ter o risco de infarto? Nós vivemos uma época, até pelo menos 20 anos atrás, onde as estatísticas mostravam que havia um pequeno predomínio dos homens. Considerando que os homens até então tinham um estresse maior, bebiam mais, fumavam mais, e inclusive usavam drogas ilícitas, que são causadoras de infarto também em maior quantidade. Porém, nessas últimas 2 décadas, as estatísticas mostraram quase que uma equiparação entre homens e mulheres, porque a gente sabe que as mulheres hoje têm uma vida extremamente estressante, elas são mães, elas são esposas, elas são empresárias, e um fator negativo é que as mulheres acabaram agregando na quantidade parecida com a dos homens os vícios, né, como o etilismo, o tabagismo e também as drogas ilícitas. Então, hoje em dia, está muito próximo os níveis de infarto entre homem e mulher. Existe diferença entre o coração do homem e da mulher? Eu estava lendo aqui, o coração da mulher é um pouco mais acelerado do que o do homem. As diferenças são muito grandes? Existem algumas diferenças, principalmente anatômicas, começando pelo plano anatômico. O coração da mulher, em geral, ele acompanha a superfície corpórea da pessoa, então ele tende a ser menor, na maioria das vezes. E também existem dados mostrando que as artérias do coração da mulher costumam ter um calibre um pouco menor. Isso do ponto de vista anatômico. Do ponto de vista funcional, dessa reação do coração às situações externas, a gente sabe que a mulher, principalmente devido às questões hormonais próprias do sexo feminino, ela tem uma reatividade maior. Então, quando se brinca, a mulher chora mais, mulher é mais emotiva, isso é o fator normal do sexo feminino. São tantas variações hormonais que torna a mulher mais sensível. Só que é uma sensibilidade que muitas vezes é fundamental para o sucesso, que é fundamental para a produtividade, coisa que os homens demoram para ter. Então, a gente pode realmente dizer que o coração da mulher, ele vai acompanhar mais essas variações hormonais da mulher. Então, mais batedeira, mais aceleração, mais variações da pressão. A mulher tem mais percepção, e o coração é um órgão que mostra isso. O problema é que, às vezes, a mulher se encontra numa fase crítica da vida chamada menopausa. Por que crítica? Porque se fosse só a alteração hormonal, não teria tanto problema. Você faz uma reposição, ou você ajuda a compensar isso através de algum alimento, através de algum fitoterápico. Só que a gente sabe que a redução hormonal na menopausa faz com que a proteção das artérias do coração da mulher em relação ao infarto diminua. Então, os hormônios femininos, quando caem, eles expõem a mulher a um risco maior de infarto, de derrame cerebral, de arritmia. Por isso que, como cardiologista, eu tenho muito cuidado com as mulheres que estão na menopausa, no sentido delas terem mais precauções alimentares, quanto à atividade física, quanto ao seu nível de estresse, porque é uma fase que a mulher está fisiologicamente mais desprotegida. Tá certo. Bom, eu preciso fazer um intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os cuidados, né? Os principais cuidados que você que está acompanhando a gente deve ter para cuidar bem do seu coração. Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos e eu apoiava.
Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Estamos de volta com o Dr. Ed Moatic Gabriel, cardiologista, que está falando aqui para a gente sobre os cuidados, né, que a gente deve ter com o nosso coração. Bom, falando do homem, um coração de um maratonista, por exemplo, o que eu tenho reparado é que ultimamente muitos jovens estão morrendo do coração repentinamente, mesmo atletas que se cuidam. Por quê, doutor? O que nós temos visto é que os atletas, se por um lado eles têm uma estrutura muito grande ao redor, em termos de fisiologia, nutrição e medicina esportiva, por outro lado, muitos deles não cumprem as regras que são estabelecidas, principalmente fora do treino. Quando o atleta não se cuida fora do treino, quando ele ingere muita bebida alcoólica, quando ele não dorme adequadamente, quando ele não tem o descanso adequado, se eventualmente esse atleta usar drogas ilícitas, por exemplo, ele vai comprometer toda a saúde cardiovascular, mesmo que os exames que ele faça ali na rotina estejam bons. Além disso, nós também não podemos esquecer que os atletas são pessoas comuns que podem ter fatores familiares, genéticos, que não foram bem analisados. Muitas vezes esse atleta não sabe da sua história prévia, não valoriza, não passa para os médicos que estão o acompanhando. E se a gente somar tudo isso, num momento de extremo esforço, uma partida desgastante, aquela transpiração excessiva, onde se perde muita água, sais minerais, aquela pressão psicológica também do ambiente de uma arena, de uma quadra, de um campo de futebol, tudo isso somado faz com que ele entre realmente num desequilíbrio muito grande, podendo ter um evento fatal, como a gente cansa de ver pessoas aí, jogadores de futebol principalmente, jogadores de basquete, que estão ali praticando o esporte aeróbico e, de repente, caem subitamente e muitas vezes até falecem. A gente falou já um pouquinho da pressão alta, mas especificamente, né, aterosclerose, pressão alta, ansiedade, o que isso provoca no coração? O estado de ansiedade, na verdade, ele representa uma síndrome, ou seja, ele é um conjunto de sinais e sintomas que o corpo vai manifestar. Você nunca vai conseguir atribuir para a ansiedade um único fator causal. A pessoa pode ser ansiosa de origem familiar. Então, você observa a família, todo mundo é ansioso, ele tem um fator genético de ansiedade. Ele pode ser ansioso devido aos hábitos alimentares. Se ele consumir muitas bebidas estimulantes, por exemplo, o próprio café em excesso, ele se torna uma pessoa mais ansiosa, mais agitada. Ele pode ser ansioso se ele for usuário de drogas ilícitas. Ele pode ser ansioso se ele tiver transtornos de origem psiquiátrica. Às vezes é uma pessoa que tem obsessão, compulsão, esquizofrenia, é bipolar. Então, a ansiedade é algo muito complicado e muito amplo. Somando essas coisas todas, o problema central é um desequilíbrio dos hormônios do corpo. Adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que nós comentamos. Então, tudo isso vai fazer com que realmente a pessoa expresse alguns sintomas do tipo sudorese, mal-estar, fraqueza, palidez, cansaço, agitação no dia a dia, problemas de insônia. Ou seja, a gente não pode só tratar a causa. O problema é que a gente tem que ter o acompanhamento dessa pessoa para entender todo esse universo psicossocial que está ao redor dela. Às vezes o problema é uma questão de convivência familiar. Às vezes o problema é um vício que ela está omitindo das pessoas que estão próximas dela. Então é muito complexo e precisa de uma abordagem do cardiologista, do psicoterapeuta, do psiquiatra, de uma série de profissionais. E a arteriosclerose? A aterosclerose, ela é um processo patológico, é uma doença caracterizada pelo depósito de gordura dentro das artérias e veias do nosso corpo, no corpo todo, sem escolher nenhum território. Pode ser no coração, no cérebro, no intestino, nos rins. A gente pode ter aterosclerose intestinal, renal, hepática, cerebral, cardíaca e assim por diante. Trata-se de um processo crônico, não é imediato, e que, muito grave essa informação que eu vou passar, começa na infância, Silvia. O padrão de alimentação das crianças, dependendo do país que elas vivem e do ambiente familiar, é ali que se instala o início da aterosclerose. Só para deixar claro, quando a gente visita, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente observa aquelas famílias extremamente obesas,
uma obesidade visualmente mórbida. E você observa as crianças já têm obesidade mórbida. E posso extrapolar para você, dizer que se fosse feito um estudo do coração e das artérias dessas crianças com menos de 10 anos de idade, já haveria sinais de aterosclerose inicial no coração dessas crianças. Então, você imagina a progressão disso quando ela tiver 50, 60, 70 anos de idade. É por isso que o infarto acaba acontecendo nessa faixa etária, entre 50 e 70 anos, porque é o resultado de toda essa aterosclerose que se iniciou lá na infância com hábitos errados de alimentação. E explicando, é essa gordura na artéria que vai se acumulando e não tem como voltar, né, doutor? Não tem como retroceder essa gordura. Exatamente, não existe uma reversão, não existe um remédio milagroso que vai ali naquela aterosclerose ou naquele ateroma, que cada pedacinho dessa gordura a gente chama de ateroma, por isso o termo aterosclerose. Não existe um remédio milagroso que vai ali no local e vai dissolver. Seria uma revolução, mas é impossível, porque a aterosclerose são sujeirinhas, são plaquinhas de gordura que se depositam ao longo de todo o território vascular do nosso corpo, que é imenso, é quilométrico, aliás. Então, você imagina o corpo todo de uma pessoa sendo invadido por essas placas de gordura. E à medida que essas placas de gordura se tornam críticas, o que é críticas? Acima de 70% de entupimento, dali começam a surgir os sintomas. Se for no cérebro, derrame cerebral, se for no coração, infarto, se for nas pernas, trombose, e assim vai até que ocorra uma complicação mais fatal. E quais então são os principais cuidados, né, que nós devemos ter para até tentar evitar tudo isso com o coração? Alimentação, exercício, o que tem que fazer? Nós temos que adotar cuidados relativos aos fatores genéticos e aos fatores adquiridos. Fatores genéticos nós não vamos mudar. O que nós temos de herança familiar, nós temos que aprender a conviver. Então, se você sabe que existe um histórico familiar muito forte para aterosclerose, para infarto, para trombose, para derrame, você já tem que começar a ter um estilo de vida saudável através da alimentação e da atividade física. Se você não tiver tanto histórico familiar, mas você tem erros na sua vida no dia a dia, você fuma, você bebe, você não cuida da alimentação, você é sedentário, você está estressado nitidamente, está todo mundo falando e você não procura ajuda, aí você tem que buscar uma reversão imediata de tudo isso. Tem que ter a força de vontade, tem que ter uma ajuda profissional de alguns especialistas, como o cardiologista, o endocrinologista, o psiquiatra, o psicoterapeuta, para você encontrar força no apoio que essas pessoas vão te dar e, mais do que isso, respeitar as orientações medicamentosas, não se automedicar, que é outro problema que a gente vê muito frequente. As pessoas querem se tratar do jeito que elas entendem, elas não seguem o que o médico fala. E aí demora para resolver o problema, o processo patológico se estende, e às vezes a pessoa, quando vai querer procurar uma ajuda, ela já está na iminência de passar por uma cirurgia do coração, ela já está com sequelas de um derrame cerebral, e aí a situação já está bem comprometida. Eu acho engraçado, né? Engraçado não, até triste, porque assim, a pessoa ela não tem tempo para nada. Ah, você faz exercício? Não, não tenho tempo. Acontece, não tenho tempo. Aí ela tem alguma coisa, ou tem um infarto, ou, enfim, e aí ela arruma tempo para caminhar na pracinha, ela arruma tempo. Então, muitas vezes as pessoas devem acompanhar muito isso, né, nos seus pacientes. A pessoa precisa de um choque aí para acordar, né, doutor? Infelizmente, eu acho que não vamos conseguir mudar esse panorama, Silvia, porque as pessoas procuram o atendimento cardiológico, a prevenção cardiológica, só realmente ou sob muita pressão de algum familiar que é muito correto, muito disciplinado, ou quando realmente acontece um fato daqueles inusitados. Então, acorda suando frio e com dor no peito. É muito comum pacientes meus que estão ali sendo acompanhados e para quem eu já recomendei fazer exames, eles vão postergando. Aí, naquelas madrugadas fatídicas, 5 horas da manhã, eles me ligam desesperados, dizendo que acordaram com o coração batendo na boca, com dor no peito, querendo saber se eu já tenho horário para hoje, para vê-los. Então, aí surge, como você falou, tempo para consulta. Se eu pedir exames, eles vão no mesmo dia no laboratório, eles já entram, sobem na esteira e já começam a correr para fazer a ergometria, coisa que não precisaria ser assim. A gente pede que a prevenção seja um processo longo, e não assim como eles querem, né? Agudo, correndo,
E muitas vezes, quando faz dessa forma, é porque a situação já está realmente caótica. Ô, doutor, você falou muitas vezes aí que a bebida alcoólica ela faz mal. Ela faz mal a que ponto? Porque muitos falam que tomar uma tacinha de vinho é bom para o coração. O que tem de verdade ou não nisso? Eu vou passar primeiro as notícias boas, depois as ruins sobre esse assunto, para o pessoal não ficar chateado comigo. Então, o que acontece? Existem dois tipos de bebida alcoólica que podem ser utilizadas, logicamente, sempre com aquela famosa palavra que é a moderação. Por que elas podem ser utilizadas? Porque elas têm vitaminas na sua composição e elas têm a capacidade de proteger, de alguma forma, o nosso corpo do ponto de vista de serem anti-inflamatórias. O primeiro lugar sempre vai ser o vinho, Silvia. Aquela história de tomar 2, 3 vezes por semana um cálice de vinho é saudável? Sim, eu apoio como cardiologista, a Sociedade de Cardiologia recomenda, mas a gente pede que isso, lógico, não se transforme nunca em um vício. Em segundo lugar, a cervejinha. A cervejinha, e aí precisa tomar muito cuidado nessa colocação que eu vou fazer, é uma bebida que é rica em vitaminas. Na sua composição existem vitaminas do complexo B, por exemplo. Então, quando você toma a cerveja, você está tomando um produto que tem vitaminas que podem te ajudar no seu funcionamento orgânico. O problema é que o difícil é o pessoal se controlar na quantidade. Então, minha recomendação é o bom senso em relação a essa quantidade. A má notícia que eu vou dizer é que as outras bebidas, as destiladas, então o uísque, a vodka, a pinga, a cachaça, elas têm apenas o fundamento de dar o prazer para a pessoa. Elas têm alguma palatabilidade, que é aquele gosto que alguns apreciam, mas elas, infelizmente, elas não trazem um benefício no sentido de ter vitaminas, sais minerais. Elas são, ao contrário, inclusive, muito calóricas. Então, quando a pessoa ingere grande quantidade de uísque, cachaça, vodka, elas estão sujeitas a engordar mais. Então, eu não estou proibindo, eu acho que a pessoa tem que ter esse balanço na vida dela. Se ela gosta da destilada, aprecie um pouco, de vez em quando, a cada 15 dias, uma dose, ou quem sabe uma vez por semana. Já o vinho tinto e a cervejinha, um pouco mais frequente, mas a gente tem que se conhecer para saber, bom, agora eu já estou sentindo que eu estou vendo duas coisas na minha frente. Está ultrapassando o meu limite, então é hora de eu segurar. E assim vai, você vai seguindo dessa forma. E qual é a dieta melhor para o coração? Ômega 3 é bom para o coração? O que é bom para a gente manter essa longevidade? Essa é uma questão muito legal também, porque existe uma variedade imensa de dietas que são protetoras. É claro que se você me perguntar qual é a dieta que reúne o maior número de ingredientes e componentes saudáveis, sem dúvida é a dieta chamada de mediterrânea. Mediterrânea, em função do mar Mediterrâneo, é uma dieta praticada pelos países que vivem à beira do mar Mediterrâneo. Então, a gente vê muito isso na Grécia, vê isso nos países do Oriente, né? Não do Oriente Médio extremo, mas da região mais central, oriental, Turquia, por exemplo, Itália. São países onde se pratica o consumo do azeite, principalmente o azeite extra virgem, que é extremamente saudável ao coração. Países onde se consome bastante vinho, como nós falamos, que o vinho é muito interessante, tem um alto poder anti-inflamatório. Muitos legumes, verduras, carnes brancas, principalmente os peixes, e muitos grãos. Os grãos, eles são saudáveis se você souber consumir. Então, nozes, amêndoas, avelã, aí alguns grãos salgados, como lentilha, grão de bico, são muito interessantes também na nossa dieta pela riqueza em fibras. E nesses países é interessante que há um consumo grande das frutas vermelhas, que são frutas pouco consumidas aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. O que são frutas vermelhas? Amora, aí você vai dizer, né? Puxa, mas eu tenho um pé de amora na minha casa, mas não é a fruta de escolha. A gente vai na laranja, no abacaxi, no melão. Você tem o pé de amora, mas consome pouco. Mas as frutas vermelhas consumidas na dieta mediterrânea, amora, o mirtilo, que é aquele blueberry, né, aquela frutinha escura, a melancia, a cereja, o morango. Então, as frutas de cor vermelha, elas são vermelhas devido a uma substância extremamente importante para desinflamar o nosso organismo. É uma substância que dá a cor vermelha a essas frutas, e por isso que elas seriam muito benéficas, e por isso que elas fazem parte da dieta mediterrânea também. Tá certo. Olha, quero agradecer muito a sua participação, foi ótimo, adorei. Eu acho que é importante a gente fazer esse serviço para as pessoas.
Muito obrigada, viu? Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Silvia. Sempre um prazer estar no seu programa. Até a próxima e que essa informação possa ajudar muitas pessoas. Tá certo. Olha, o nosso Opinião Livre vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero, claro, que você tenha aproveitado muito essas dicas do nosso programa de hoje. Até a próxima.